Amém. Amém, glória a Deus, shalom, boa noite. Hoje, quinta-feira, culto, irmã Dirce vai estar trazendo a palavra daqui a pouquinho, em nome de Jesus, sobre temperamentos. Nós vamos orar agora em nome de Jesus Cristo, amém? Pai, nós te agradecemos, te louvamos por estarmos aqui na tua presença. Muito obrigado, Pai, pela tua misericórdia, pela tua graça, pelo teu amor. Hoje, Pai, estaremos nos alimentando mais um pouco de ti, da tua palavra, precisamos. Que nossos ouvidos estejam realmente antenados em ti, alinhados com o céu, para que ouçamos a tua voz. Pai, usa a tua filha, cobre com teu sangue, dá direção, dá graça, sabedoria, entendimento, e que nós possamos, Pai, claramente ouvir a tua voz e aquilo que o Senhor tem para nós nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, Amém. irmãos? Antes da gente passar para a irmã Dirce, fica um aprendizado, uma experiência. Hoje eu tive por no mínimo 5 vezes para perguntar para ela se precisava de alguma oração, de alguma coisa, se estava bem. E, ao mesmo tempo, vinha assim, já está pronto, a semana passada ela já fez o ensino, já está tudo pronto, está tudo bem, está tudo tranquilo. E aí ela estava passando por guerra e eu não me posicionei ali dentro daquilo que eu creio que Deus estava me movendo para fazer. Então, é interessante que nós fiquemos sempre mais antenados naquilo que nós estamos ouvindo, assim, da parte de Deus, né, que eu queria agora, que era da parte de Deus, do que aquilo que é a lógica. Amém. Porque aquilo que é a lógica, porque eu fui na lógica, e a lógica vai roubar o espiritual. Porque você olha e fala assim, vou mandar uma oração para o apóstolo Éder, ele é apóstolo, né? Tá tranquilo. Mas você não sabe o que ele está passando. Então, se Deus colocar isso no teu coração, envie a oração. Faça só o que Deus está te mandando, porque você não sabe o que a pessoa está passando, o que ela está precisando. Então, hoje, para mim, estava tudo resolvido. Para mim, ela já estava com a pregação pronta, já estava tranquila, no ar-condicionado, tomando água de coco, só esperando dar 8 horas para trazer a palavra. E ela estava lá na guerra, um monte de coisa, e o Espírito Santo mexendo comigo para fazer isso, e eu fiquei aqui, na lógica. Não, já está tudo bem. Então, fiquemos mais antenados aí naquilo que Deus está falando, naquilo que realmente é para a gente estar fazendo, porque às vezes nós perdemos a oportunidade de abençoar e de ser abençoados por não ouvirmos, mas não obedecermos aquilo que o Espírito Santo está falando, amém? Então, a palavra com a irmã Dirce, em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe e te guarde Amém. poderosamente. Irmão Alfredo na área hoje, hein? Oh, glória! Aleluia! Amém. Glória a Deus. Amém. Shalom, shalom. Eu Shalom, irmão. também, eu poderia ter pedido oração, mas achando na autossuficiência que estava tudo certo, mas a pastora Fátima orou, ela enviou mais cedo uma oração para mim, e foi exatamente na hora, assim, logo em seguida faltou a internet, umas coisas que a gente já espera, mas a gente parece que nunca está preparado o suficiente para, tipo assim, pode acontecer algo que vai atrapalhar. Então, nós sempre temos que estar realmente atentos, porque nós estamos no campo de batalha, né? E nós nunca sabemos quando e como virá a guerra, se é de forma sutil, se vai ser de uma forma de uma artilharia de frente, né? Se vai ser uma infantaria, então estejamos preparados mesmo para a guerra. Mas que o Senhor nos abençoe, shalom, shalom. E hoje vamos falar de temperamento, né? E foi muito interessante, assim, para mim, eu estou aprendendo muito, que quanto mais a gente lê, mais estuda, mais a gente aprende. E a Bíblia é, assim, extraordinária. A palavra é extraordinária porque ela é viva, né? Ela é eficaz e não tem como negar isso. E eu comecei a ler sobre Mateus e sobre temperamento melancólico, né? O temperamento inicial do Mateus é o predominante melancólico e vai para o colérico. Só que depois o colérico ele predomina e isso foi assim fantástico. Então eu fiquei tão assim entranhada aqui no monte de livros e cadernos que eu também esqueci de pedir a oração. Na parte de Mateus, Mateus 9:9 fala bem assim: Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus e disse-lhe: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. Então, a primeira coisa que nós vemos aqui
os traços do melancólico, né? Alguns dos traços, né? É egoísta, às vezes mal-humorado, pessimista, teórico, confuso, antissocial, crítico, vingativo e flexível. Mas também ele é habilidoso, minucioso, sensível, estético, idealista, leal e dedicado. E foi nisso aqui que Jesus foi. Porque quando Jesus falou, segue-me, ponto. Falou uma palavra. Mateus entendeu perfeitamente o que o Senhor queria. E aconteceu que, logo em seguida, Mateus ficava à porta da cidade, né? Ele era um publicano, um cobrador de impostos. Então, ele era uma pessoa grande dentro de uma alfândega. E quando ele estava ele deu um jantar na casa dele, tipo assim, hoje é meu último dia de trabalho, estou pedindo demissão, né, vou seguir o mestre. Por quê? Ele já deveria ter visto várias outras pessoas passando por ali, falando coisas, só que quando ele viu Jesus e ele via as pessoas voltando transformadas, alegres, felizes, quem era triste, quem era enfermo voltava curado, Mateus foi ser, tipo assim, esse cara é diferente, né? Esse homem é diferente. Então, Mateus, com a inteligência dele, com o preparo que ele tinha para ser um auditor fiscal ali, Mateus seguiu Jesus e deu um jantar na casa dele. E nesse jantar, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos, pecadores, e todo mundo se sentou com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: Não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, aprendei o que significa: misericórdia quero e não sacrifício. Porque eu não vim a chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. E essa palavra, ela vai permear toda a vida de Mateus, né? Mateus, quando ele ouve isso, Mateus, ele percebe o quê? Que ele estava doente e perdido, doente da alma e perdido no mundo, perdido em meio às riquezas. Ele era um grande homem, ele não tinha dificuldade financeira. Mateus tinha uma vida boa. Hoje seria um morador de na alta sociedade, um cara da alta sociedade. Só que Mateus, ele era pobre emocionalmente. Ele era rico financeiramente, pobre emocionalmente. Então, Mateus estava cansado de ser rico e infeliz, rico e não realizado. Eu tenho tudo, mas eu não tenho nada. E por isso, quando foi o segue-me, aquilo bateu tão fundo nele, tão forte, já de encontro aos anseios que ele tinha, né, de esperar o Messias, que ele seguiu Jesus e largou tudo para trás. E Mateus trabalhava em Cafarnaum, né? E quando ele ficava na porta dessa cidade, ele via todo mundo que entrava, só tinha uma porta. Era uma cidade pequenininha. A porta era mesmo de entrada e saída. Então ele sabia tudo o que acontecia. Zaqueu, que era o chefe dele, morava em Jericó, morava em outra cidade. Então, quando Jesus vem e começa a curar Mateus, nós vemos essa cura lá na frente, no Evangelho de Mateus. O Evangelho de Lucas, eu até marquei aqui, o Evangelho de Lucas começa assim. Marcos, desculpa, o Evangelho de Marcos. Ele começa bem diferente, ele começa assim. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. O Evangelho de Marcos começa assim. O Evangelho de Jesus começa, segundo Mateus. O Evangelho de Mateus falando de Jesus. Genealogia de Jesus. Ele já vai direto. Por quê? Porque ele, por ser cobrador, ele era matemático. Ele mexia com números. Ele, por ser melancólico, ele tinha essa habilidade, ele tinha essas minúcias, ele era detalhista. Então, ele era estético, ele não quis começar, porque quando eu conheci Jesus, não, genealogia de Jesus. Ele já pegou, fez um mapeamento, assim, um histórico, pegou a árvore genealógica e já foi descrevendo.
Então, tamanha a capacidade e a habilidade de Mateus, né? E essa capacidade de lidar com as minúcias, Jesus, quando chama Mateus, eles iam passar por aperto, não ia ter dinheiro o tempo todo. Mateus, ele tinha um grande senso de rejeição com ele. Mateus sai de um local rico, um local abastado, uma mesa farta, para ir para comer peixe, pão. Claro que era com Jesus, é diferente, né? Um peixe, um pão com Jesus é diferente. Só que Mateus estava acostumado com outro tipo de vida. E ele vai para o meio dos discípulos, grosseiros, pessoas que estavam lidando com o dia a dia, com chuva, com sol, com pesca, com a maré está boa, a maré não está boa, jogando rede à noite. Então, essa discrepância, esses extremos de duas vidas diferentes, tanto de Mateus quanto dos discípulos, eu acredito que ali houve um choque cultural, tanto cultural quanto também de temperamentos e também de emoções, porque Mateus ele foi rejeitado no começo. Dos discípulos futucar um ou outro assim, dar aquela cotoveladinha e falar assim, não aguenta 2 dias, vai ficar no tempo, vai ficar aguentando a maré, vai entrar no barquinho com a gente. Então, eu acredito que Mateus ele pode ter sido rechaçado no começo, mas ele não se deixou levar pelas feridas de alma dele. Ele não se deixou contaminar pelo que os outros pensavam dele. E isso é uma característica do melancólico, que é muito bom, de ser egoísta no ponto de não se preocupar com o que o outro vai pensar. E Mateus, ele rapidamente, o segundo temperamento de Mateus, que mais preponderou, foi o colérico. E por isso que Mateus venceu. Se ele ficasse só na melancolia, só nas destrezas, nos detalhes, nas minúcias, ele ia ser consumido. E o colérico não, o colérico ele parte para cima. O colérico ele tem uma insensibilidade. Ele não quer saber o que você está sentindo, ele quer resolver a sua situação. Então, quando você se depara com um colérico e você conta algo para ele, e você chora e se debruça, e você fala, então, você me entendeu? Ele fala, entendi, agora vamos resolver. Não, mas sabe o que é? Não, não tem sabe o que é. Não tem vírgula, não tem meio termo. O colérico, ele é mais feroz do que o sanguíneo, né? Porque o colérico, ele tem um alvo. Ele mira aquele alvo ali e ele vai até alcançar. Então, Mateus, ele foi rápido nisso daí, nas decisões, quando ele foi seguir Jesus, né? E ele não só quis para ele, Jesus para ele, por isso que ele deu o jantar para pecadores, para outros publicanos, para os discípulos, porque ele quis repartir Jesus. E ele poderia ter feito exatamente o contrário. Ah, Senhor, eu tenho dinheiro, eu vou pagar a sua estadia aqui, mas eu quero uma noite com o Senhor. Eu quero uma noite com o Senhor. Eu quero que o Senhor fique só para mim, porque eu pago a sua noite, eu pago a sua mentoria. Eu quero exclusividade, porque, afinal, eu não sou qualquer um. Eu sou cobrador de impostos. Eu sou um cara inteligente. Eu tenho estudo, eles não têm. Olha, eu estou aqui na igreja, mas, poxa, olha eu, né? Quer ver os meus certificados? Quer ver os meus diplomas? Eu tenho um monte de cursos. E os outros não têm. Então, Mateus poderia ter se colocado nessa posição, de ter reclamado para ele toda uma, um olhar direcionado só para ele. Ele poderia ter sido egoísta nesse ponto. E foi muito interessante que o temperamento colérico dele preponderou, ele predominou e não deixou com que Mateus fizesse isso. Então, quando os discípulos eles se reuniram, Mateus começou a perceber o quanto ele estava doente emocional, porque ele era insensível, porque todo cobrador de impostos roubava. E Mateus, ele tomava casas, porque ele não trabalhava para ele trabalhava para o governo.
Então, se alguém devia e não pagava, ele ia lá e pegava a casa, pegava a terra, pegava o barco, e era o sustento. Aí pensa Mateus chegando no meio dos discípulos, né? Vamos imaginar a cena. Chega Mateus, aquele cara com as vestes, né, ainda top, as vestes tudo de marca, e quando ele chega, os discípulos olham e falam bem assim: foi você que confiscou meu barco. Já pensou que entre aquelas pessoas que estavam junto com Jesus, alguém reconhecer Mateus e acusá-lo? E falar assim: não, você então ele andar com a gente, não. Esse homem aí, ele me roubou, ele me extorquiu, ele cobrou o dobro, ele cobrou o triplo. Eu vi quando ele fez o caixa 2. Então, Mateus, ele pode ter passado por uma série de constrangimentos. E nada disso paralisou Mateus. Nada disso parou esse homem, que o foco dele foi Jesus. O tempo todo, ele se concentrou no mais importante de toda a história, Jesus. Ele não se importou com o que os outros estavam pensando dele. Então, mesmo com a insensibilidade, quando Jesus cita dos perdidos e dos doentes, Mateus foi restaurado, né, na alma, ele foi reconstruído emocionalmente. E isso é assim, extraordinário, porque ele se deixou tratar. E eu só posso ser tratada naquilo que eu deixo. Eu posso arranjar o melhor terapeuta, eu posso fazer a melhor oração, eu posso fazer a melhor renúncia, eu posso fazer, pegar uma pauta e posso assistir 1000 vídeos e fazer jejum e pegar 1000 horas de joelho. E, Senhor, vou fazer jejum de TV, vou fazer jejum disso, daquilo. Só que se eu não ceder, se eu não quebrantar a mim mesma, se eu não ceder, se eu não me vencer, vencer o meu eu que fala mais forte do que tudo, eu não vou conseguir ser tratada. Eu posso sobrepor uma capa ali, achar que está tudo bem, e aí depois aquela situação, aquele ciclo se repete. Por quê? Porque eu não me deixei tratar num todo, não me deixei tratar de uma forma real, profunda, né, de arrependimento mesmo, de renúncia e de recomeçar, de me dispor, de me despir, né? É se despir. E como que é difícil se despir para o Senhor? Nós sabemos que Ele vê todas as coisas. Ah, mas o Senhor está vendo, o Senhor me sonda e me conhece. Salmo 139, Senhor, Tu me sondas, Tu me conheces, sabes o meu levantar, sabes o meu caminhar. Se eu for para o mais alto céu, Tu estás, se eu for também para o mais profundo abismo, Tu estás lá também. O Senhor já tem tudo escrito a meu respeito, desde a eternidade. Só que o Senhor precisa que eu o autorize. O Espírito Santo de Deus precisa que eu fale: vem, Espírito Santo, habite em mim. Vem, Senhor, pode me tratar, pode tirar essa casca, tira essa capa, né? Tira essas Mariazinhas, as Disse, as Maria Disses, as tantas que foram sobrepostas, a professora, a tia, a esposa, a mãe, a irmã, né, a cunhada, a amiga, a companheira, a traidora. Então, tira todas essas capas e me mostre realmente quem eu sou. Então, esse é um convite hoje, através do temperamento de Mateus, um temperamento melancólico, que predominou o colérico, que fez com que ele vencesse as barreiras. Ele não perdeu as características dele, as qualidades dele como melancólico. Às vezes nós ouvimos a palavra melancólico e achamos que é ruim. Ai, nossa, fulano é melancólico. Nós vemos só a parte negativa do melancólico. E isso é uma mentira, isso é uma inverdade. E isso é uma meia-verdade. Então, como não existe meia-verdade, ou é verdade ou é mentira, então é uma grande mentira. O melancólico ele tem tantas qualidades quanto qualquer outro temperamento. Não existe temperamento melhor. Não existe que o sanguíneo ele aparece mais, que ele é mais extrovertido, e o colérico também chega, né? Já chega dando, seria daquele quarteto fantástico, seria aquele grandão, né? Que já chega quebrando tudo, o colérico. Então,
para ela abrir o áudio. Fala para ela abrir. Não, fechou seu áudio, irmã. Fechou seu áudio. Você liberou para ela abrir? Pronto, pode ativar. Isso. Amém. Voltou. Então, eu estava falando que não existe temperamento melhor ou pior do que outro. Que às vezes pensamos que o melancólico é triste, é ruim, que fulano é melancólico, só que isso é uma inverdade. Então, nós temos que aprender a, a nos contentar com as características que nós temos com ela. O temperamento, ele é genético e ele também é desenvolvido. Nós nascemos com ele, mas nós podemos, através da ambiência, através do ambiente, através da nossa, onde nós estamos inseridos, esse contexto social, onde nós moramos, com quem convivemos, ele pode ser totalmente modificado, para melhor ou para pior. Então, nós temos uma característica, mas ela pode ser modificada, ela pode ser transformada, tanto pelo Espírito Santo, quanto por outras pessoas, tanto para mais quanto para menos, tanto para mal quanto para bom. Então, isso que essa flexibilidade que o Senhor nos dá é que é maravilhoso. Que nós vemos o amor de Deus e o cuidado dele para conosco o tempo todo. Então, pensamos aqui em como que Mateus ele foi sendo transformado, né? E como ele foi sendo curado. A parte de largar o conforto. Jesus, ele iguala todo mundo. Todo mundo vai comer do que eu como, todo mundo vai dormir onde eu durmo. Porque não tinha quem é maior, quem é menor, né? Não tinha quem era mais importante. Então, os pescadores, os discípulos pescadores, Pedro, Tiago, né? Eles enfrentavam tempestades, eles estavam acostumados com o mover do barco, com o vento, eles estavam acostumados com várias intempéries do dia a dia. Eles estavam acostumados com escassez. Mas Mateus não. E Mateus, ele se submeteu a isso tudo. Então, o Mateus, o colérico dele, não entrou em desespero. Melancólico também, ele poderia ter ficado ali desestruturado emocionalmente, ele poderia ter dado piti e ter voltado e falado, não, Jesus, eu agradeço o convite como aquele moço rico. Senhor, eu já sigo todas as leis, o que eu faço? Vai, vende tudo e dá aos pobres. Ah, Senhor, então me permite, eu vou enterrar meu pai. Então, isso, Mateus, ele poderia ter tido 1000 desculpas para não seguir Jesus. Mas ele abriu mão de todas as coisas, de todas as bonanças, de todas as coisas que iam beneficiá-lo, né? De coisas que, às vezes, nós corremos tanto atrás para ficar na presença, só para ficar na presença. E ele sabia que era para pouco tempo. Então, quando nós vemos essa característica, quando eu vi essa característica do Mateus, que eu nunca tinha percebido, eu fiquei, assim, maravilhada. Maravilhada porque Mateus, o colérico, ele não é emotivo. Ele não se deixa levar pelo sentimentalismo, que é o que eu falei antes. Não adianta você reclamar com o colérico. Ele não vai chorar com você, mas ele vai tentar resolver o seu problema. E na maioria das vezes consegue. Então, o colérico, ele está mais para a razão. Ele é mais decidido, ele é mais prático, ele é mais rápido, né? Ele encontra solução, ele tem uma visão macro da situação. Então, provavelmente, no início, Mateus que falava, olha, Jesus, vai faltar dinheiro, né? Não vai ter dinheiro para todo mundo. Só que quem que era o tesoureiro? Judas, que também é um outro colérico, melancólico. Mateus, melancólico, colérico. O colérico do Mateus é o segundo temperamento dele. E é isso que foi o mais interessante na evolução dele, no desenvolvimento dele. Então, Mateus, ele era um pobre, né? Um pobre emocionalmente. Ele era um mendigo emocional. Tanto quando Jesus falou, segue-me, ele prontamente atendeu. E os mendigos emocionais, eles reagem à ofensa, à crítica e à frustração. O rico emocional, não.
O rico emocional, ele é empático, ele é misericordioso. E se você é uma rica emocional, se você é um rico emocional, você não reage, você não responde, não corresponde à ofensa, às intrigas, à crítica, às frustrações, que é o que nos paralisa no dia a dia. Então, o que voz que nós estamos ouvindo, debaixo de que regência que nós estamos, né? Então, que parte do nosso temperamento tem que ser tratada, né? Potencializada a parte boa e minimizar a parte, né, limitada dela, a parte ruim, para que nós não venhamos a ser cristãos verdadeiros. Todos nós aqui cremos que o Senhor é Salvador, que Jesus veio, que Ele virá, que Ele voltará, mas às vezes continuamos sendo mendigos emocionais. Às vezes continuamos, até para o Senhor mesmo, Senhor, ô papai, meu Deus, Jesus está me vendo. Então, isso nós temos que nos posicionar, não que a gente vai chegar mandando em Deus, mas nós vamos chegar como filhos, porque ele já falou que nós somos filhos. Então, ele é o nosso Abba Pai, e ele é o nosso Adonai, ele é o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Então, eu posso chegar e falar, Abba, me socorre, pai, como hoje a pregação da pastora Margarida, né? Eu tenho um pai, eu tenho um pai. Então, eu tenho que sair debaixo dessa regência que me paralisa, eu tenho que sair debaixo dessa regência que tenta pegar uma característica que Deus me deu, que Deus me formou assim, o meu temperamento, e me fazer sentir pequena, não pequena na humildade, mas um pequena de uma forma que seja esmagada, que seja sofrida, que seja doída, que seja aquela pessoa que não se reergue, que seja aquela pessoa que vai caminhando e chorando, e lamentando, e murmurando, e sempre no ando, no ando, no ando. E isso nós temos que dar um basta. Então, nós temos que seguir. Claro que vão ter dias de choro, claro que vai ter dias que nós vamos ter problemas que parecem insolucionáveis, mas em todas as coisas, Deus está, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Então, Mateus, ele viu isso. Mesmo que eu durma ao relento, mesmo que eu não tenha onde recostar minha cabeça, mesmo que eu durma na praia, mesmo que eu tenha que me acostumar com o barulho do mar, com o balançar do barco, né, de puxar a rede, ajudar a puxar a rede. Mesmo assim, eu estou com o melhor dessa terra, eu estou com Jesus, com o Messias, eu estou na presença. E é isso que nós temos que tomar posse, né? Aí entra uma parte muito interessante que Mateus, quando ele abre mão da autoridade dele, de ser quem ele era, para ele vir a ser um novo Mateus, um Mateus tratado pelo Senhor, um Mateus colérico, mais calado, porque nós quase não vemos Mateus falar nada. Ele escreve, mas a gente não vê reações de Mateus como de Pedro, como de Paulo, né? Entra a vontade, a volição. O que é a vontade? Nós temos a vontade e o impulso. Então, Simão, ele ia muito pelo impulso. Depois ele virou Pedro, né? E a vontade, ela é o que você precisa ter. Aonde se localiza a vontade? No nosso corpo físico, no nosso córtex frontal, na nossa testa. Literalmente aqui. É quando você pensa rápido e você age. Então, tipo assim, eu vou fazer isso. Você está agindo com a sua vontade. Se você vai no impulso impensado, no impulso irresponsável, você está com. É como se nós tivéssemos três tipos de cérebro. Nós temos uma parte nossa que ela é reptiliana, é assim que a ciência chama. Seria o cérebro neocórtex, o frontal, ele é um novo cérebro, ele é um cérebro superior. Então, você age de acordo com a sua vontade. Tudo quando você fica com muita dor na testa, com muita dor assim, latejando, Cara,
O áudio parou de novo. Pronto. Foi por causa do alarme. Perdão, eu esqueci de desativar. O nosso cérebro, o nosso córtex frontal, quando nós temos algo a decidir, ele fica latejando. Por quê? Porque você tem algo a fazer e não fez. E é a nossa vontade. Ela precisa estar debaixo, a vontade contrita, debaixo da vontade do Senhor. Mas tem que agir. Quando nós ficamos com as têmporas, né, latejando, é o emocional, que é o sistema límbico. É como se tivéssemos três cérebros em um. São três partes distintas. Então, o sistema límbico, ele é responsável pelas nossas emoções. E nós temos o reptiliano que se fala, quando fala do cérebro reptiliano, que fica no bulbo, a base daqui da nuca, até o cóccix, fala reptiliano, que tem um formato réptil. Aí quem já estudou Kundalini e tal vai entender. Essa parte do cérebro reptiliano é lutar ou correr. É quando você age no impulso. Então, tipo assim, eu estou vendo uma ameaça. O que eu faço? Eu corro ou eu parto para cima? Isso é o nosso cérebro reptiliano que toma a decisão. Se você fala bem assim, eu vou decidir racionalmente, já entra o seu córtex frontal, é sua vontade. Eu espero que tenha me feito entender. O cérebro reptiliano, ele é a satisfação, é o desejo, é a paixão, né? É a fome, é o impulso. Os bebês, eles não nascem com um córtex pronto, né? Então, isso tudo, como que o nosso corpo é complexo, ao mesmo tempo é maravilhoso, extraordinário, e os nossos temperamentos, eles fazem a gente agir dessa forma. Por isso que nós temos que colocar o nosso temperamento nas mãos do Senhor, né? Nas mãos do Espírito Santo de Deus. Então, porque aí vem o combate, né? Que Paulo tanto fala, outro colérico, né? Outro melancólico também. Paulo, o apóstolo Paulo tanto fala, né? Da vontade do Espírito com a carne. Então, qual é a sua vontade? Né? E qual é a sua vontade no sentido de você não decidir, de você viver na sua carne ou de você ser espiritual? Então, é uma guerra o tempo todo. Então, quando Paulo fala bem assim em Romanos 8, vocês não estão sob o domínio da carne, se de fato o Espírito Santo domina vocês. Então, todo aquele que é dominado pela carne, ele não pode agradar o Senhor. Então, por isso nós temos que ter cuidado com o impulso. É uma qualidade? É. O colérico eu vejo como uma qualidade, muitos veem as próprias empresas, né, para romper algo, tanto sanguíneo quanto colérico. Mas tem que ter uma pessoa do lado, tem que ter um fleumático do lado, tem que ter um melancólico ao lado, para poder puxar para a terra, para poder, tipo assim, segura aqui um pouco, né? Então, vamos ver isso aqui, como é que vai ficar. Sim, você pode ir, mas desacelera um pouco, porque senão nós também podemos matar essa característica de um colérico e ele nunca mais funcionar, ele nunca mais ser ativado, nunca mais no sentido assim, temporariamente, a não ser que venha uma outra pessoa e fale bem assim, não, isso é uma característica boa que você tem. Então, o colérico, né, como eu falei antes, ele tem algumas características de ser cruel, irado, sarcástico, autossuficiente, acho que nunca vai precisar de ninguém, é impetuoso, é dominador, é vingativo, frio e insensível. Né? Mas tudo isso pode ser tratado, ser transformado pelo Espírito Santo de Deus. Quando Mateus mantém o foco em Jesus, ele se adequa à nova vida dele, ele não retrocede, ele vai, ele segue. Então, quantos de nós, às vezes, quer retroceder, né? E o lado do temperamento colérico dele, junto com o melancólico, fez um equilíbrio fantástico, porque o melancólico, ele, eu acredito, se eu falei, eu vou falar de novo, tá? O melancólico, ele é egoísta, né? Ele, às vezes, é mal-humorado, é pessimista, teórico, só que ele também é habilidoso, ele é sensível. Então, geralmente, são artistas, músicos, inventores, filósofos, mestres, ele é idealista, ele é leal, né? E o colérico, às vezes, ele pode se tornar agressivo. E isso não é uma parte legal, né?
Então, nós temos que dominar nossas próprias emoções. Quando eu falo isso, eu falo na condição de me colocar sempre como um temperamento sanguíneo, colérico, mas também melancólico. Então, são decididos, teimosos, né? Teimosos. A teimosia é terrível, tá? São inflexíveis, tem que quebrar a cara, né? Para poder, às vezes, ceder. Então, tem dificuldade em lidar com as próprias emoções e com as emoções do outro. Então, Mateus precisou se esvaziar disso tudo. Ele precisou se esvaziar de roupa, de casa, né? Hoje teria um conversível, teria um Mustang, né? Hoje ele teria uma casa de praia, teria um sítio. Hoje ele poderia estar indo para Dubai. E ele abriu mão disso tudo. Não, eu vou abrir mão, eu vou ficar aqui. Eu vou ficar aqui com Jesus. Mas, rapaz, vai ter um mega encontro de todos os fiscais lá em tal lugar, né, top. Não, não vou. Eu vou ficar com Jesus. Então, nós temos que parar para pensar nas escolhas que nós fazemos, porque o nosso temperamento ele determina em partes, mas nós temos nossas escolhas, nós temos nosso livre-arbítrio. E essas escolhas é que vão determinar o nosso comportamento. Porque se der ruim lá na frente, a gente vai se revoltar. Então, a gente vai querer culpar um monte de gente que estava junto. Mas se der bom, muitas vezes também a gente pode abandonar o barco sozinho, ou a gente pegar todo mundo e colocar no mesmo barco. Olha, deu certo. Que bom que deu certo. Então vem comigo, vem junto. Né? Deu certo, então eu vou te puxar também para cima, como você me puxou, como você me ajudou. Então, quando Jesus coloca todos iguais, todos ali, como no tratamento emocional, né? Jesus começa a tratar os traumas deles. Os traumas são tratados, mas só que é muito interessante que eles eram 12, mas Jesus trata um por um, cada um no seu momento. Ele não fez um pacote e deu uma coletiva. Senta aí todo mundo que eu vou dar uma coletiva agora. Eu vou falar aqui no geralzão, para todo mundo. Quem couber a carapuça, não é assim que às vezes, muitas vezes a gente ouve? Então, não, Jesus ele tinha uma sensibilidade maravilhosa, né? Ele poderia também ter se irado várias vezes. Ele chamou a atenção de Mateus, né? Quando fala, Senhor, quem é o maior? Ma- não, isso aí foi João. Quando Mateus, ele às vezes imprensa Jesus em alguns momentos, me falhou agora a memória, Jesus poderia ter ficado irado com ele e falado, rapaz, quem é você? Você era um coletor de impostos, mas agora você é igual a todo mundo, só que ele não fez isso. Então foi sendo respeitado. Né? Geralmente os coléricos também, eles são extrovertidos. E eu quero falar um pouco também, um pouquinho mais sobre os ricos emocionais. A pessoa, quando ela é rica emocionalmente, ela não é repetitiva para corrigir o outro. Ela não fica batendo na mesma tecla, né? Tem um autocontrole, tem domínio próprio, então não eleva a voz para chamar atenção, né? Então, não foi o trauma, nem as perdas, nem os erros que vai escrever a nossa história, que vai escrever a sua história, que vai escrever a minha história. Né? Nós somos responsáveis pela nossa história, né? E hoje a gente vê tanto isso, né, nas propagandas da vida, porque é o Senhor que vai escrever a nossa história junto conosco. Nós escrevemos nossa história todos os dias. Então, são as escolhas. E é isso que nós temos que, independente do nosso temperamento, independente do meu, do seu temperamento, do nosso temperamento, do pastor, do apóstolo, de quem nós estamos debaixo da paternidade, independente disso, né? E tem que existir um respeito mútuo, tem que existir uma longanimidade, tem que existir uma misericórdia. Misericórdia quero e não sacrifício. Tem que existir um olhar diferenciado. Né? Eu não posso olhar aqui para todo mundo aqui como se fossem todos iguais. Cada um tem uma história diferente, cada um tem uma dor, cada um tem um histórico. Cada um tem uma árvore genealógica diferente, cada um tem uma genética diferente, tem um DNA diferente. Cada um teve um tipo de sofrimento. A dor, ela é uma dor, mas ela é diferenciada em suas nuances. Assim como a alegria. O que é alegria para uns é uma coisa banal para outras. O que é uma conquista maravilhosa para um é uma coisa banal para outros. Isso vai depender muito do temperamento. Aí nós vamos falar de outro colérico, Judas.
Judas Iscariotes, ele era um colérico melancólico, né? Também matemático, também cuidava do dinheiro, né? Organizado, só que ele também era insensível, tanto que ele queria, né, pegar o nardo e queria vender para transformar em dinheiro. Ele era implacável. E muitas vezes o colérico ele pode ficar impermeável. É aí quando ele fica descontrolado emocionalmente. Aí é o perigo. Foi o que aconteceu com Judas. Judas colocou tanta expectativa em Jesus, porque eles viviam na Galileia, então fazia parte dos zelotes, esperavam um grande guerreiro vir, ele esperava o Messias vindo com uma espada na mão, ele esperava vir com uma coroa, como um rei, não montado num jumentinho, né, com a entrada triunfal em Jerusalém. E Judas, ele foi aos poucos, aquela expectativa, aquela paixão, aquele amor que ele teve por Jesus inicialmente, aquilo foi se transformando em decepção para ele, porque não atendeu às expectativas dele. Porque Judas, quando ele vendeu Jesus para o Sinédrio, para os fariseus, ele queria simplesmente fazer parte do Sinédrio, ele queria ser alguém. E Judas, ele se viu apagado, ele não se viu como os outros discípulos. Poxa, de 70 estamos em 12, eu estou entre os 12. Poxa, no mundo inteiro, né, o Senhor me escolheu, eu pequenininha, né? Então, Judas não pensava assim. Ele achava bem assim, ei, olha o que eu fiz, tinha pouco dinheiro, eu fiz o dinheiro render, tem que me elogiar. Então, Judas tinha muita ferida nele, e Judas, ele se manifestou dentro da ferida dele. Mateus também tinha as feridas dele, tinha as machucaduras dele. Mateus também tinha as tristezas dele, só que Mateus não se deixou levar por isso. Ele reagiu de uma forma diferente. Então, qual é a minha e qual é a sua reação perante essas coisas, perante os acontecimentos do dia a dia? Qual é a nossa reação? Né? Judas reagiu de forma diferente, ele teve uma resposta diferente. Então, você pode dar a mesma tarefa e todos vão executá-la de uma forma diferente. Você vai ter várias respostas para uma mesma pergunta. Né? E ele foi tratado tanto quanto os outros. Ele também teve oportunidades. Né? Só que a intolerância dele, por ele ser competidor, né? Por ele querer vender, por ele ser arrogante, a arrogância em nós, ela compete com o perdão. Judas não conseguiu perdoar e não conseguiu se perdoar. Por isso que ele se destruiu. Ele tentou destruir tudo ao redor, quase conseguiu. Se fosse só os discípulos, ele teria destruído ali alguns. Só que Jesus é indestrutível, né? É o nosso leão da tribo de Judá. Então, a arrogância dele contaminou todo um ambiente. Ele quase destruiu Pedro. Pedro pode ter sido influenciado pelas atitudes de Judas, né? Não estou justificando o Pedro, mas o Simão. Mas Judas, ele contaminou tanto o ambiente e ele estava numa vibe de destruição tão grande que ele se autodestruiu, né? E amaldiçoou uma terra, e destruiu uma terra, que até hoje. Então, ele era um descontrolado emocional, né? Ele era um imaturo, mas ele foi tão ensinado quanto os outros, né? Pedro, ele era intratável no começo, depois ele amou Cornélio, ele amou os gentios, então se deixou tratar, né? Judas já não se deixou tratar, ele destruía e se destruía, né? Se autodestruía. Então nós temos que ter cuidado com as nossas emoções. Cuidado como que você está gerindo essas emoções, né? Gestando essas emoções, gestacionando essas emoções, porque tudo ele vai sendo gerado. Então, há uma gestação em nós todos os dias. Nós podemos acordar e gerar um excelente dia, ou nós podemos acordar e gerar um péssimo dia. E isso independe do clima, independe da condição financeira. Às vezes você teve um sonho e esse sonho te perturbou. Eu tive um sonho essa noite, foi péssimo com relação a mim. E eu comentei com a pastora Margarida, e ela falou bem assim, ora e sai, e fecha esse portal, ela falou, né?
fecha isso, sai dessa frequência. Aí eu falei, ó, eu tinha esquecido disso. Então foi maravilhoso. Na hora, eu orei e consegui sair. E depois veio a oração da pastora, né? E eu sei que outros pensaram, apresentaram de alguma forma o Senhor, e isso tudo sobe, né? Como cheiro suave. Então, a mesma eloquência que eu falo, Senhor, eu te aceito como meu Senhor e Salvador, me tira dessa, me dá mais uma oportunidade, como Pedro quando se lançou nas águas, Senhor, salva-me, né? Estou perecendo, eu vou afogar. Então, eu também tenho que ter a mesma eloquência, né? A mesma potência de falar, Senhor, eu aceito que o Senhor me trate. Espírito Santo, eu aceito que me trate. Jesus, eu aceito, tome o controle da minha vida. Então, nós temos que ter essa mesma eloquência, né? Fortalecer o que eu tenho de bom no meu temperamento e minimizar as limitações do que eu tenho de ruim. Então, nós temos que ter essa liberdade, dar essa liberdade para o Senhor, né? Judas, ele carregava um lixo emocional muito grande dentro dele, e ele não quis se desfazer desse lixo. E o que nós fazemos quando o nosso celular está cheio, quando o nosso computador está cheio, nosso e-mail? Nós vamos lá e colocamos na lixeira, e depois temos que ir lá e esvaziar a lixeira. O spam é a mesma coisa. Então, nós temos vários spams nos cercando, circulando. Nós temos vários lixos emocionais tentando grudar em nós por osmose, por identificação. Só que nós não podemos aceitar esse lixo. Nós temos que esvaziar essa lixeira todos os dias. Por quê? Todos os dias a misericórdia do Senhor se renova. A misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Então, nós também temos que limpar nossa lixeira todos os dias. Não deixar o sol se pôr sobre a nossa ira. Não deixar o nosso dia acabar sem a gente ter resolvido as coisas, né? Sem ter sido tratado. Então, Judas não aproveitou a atmosfera de glória, que quando Maria, ela derramou o óleo sobre Jesus, ela ungiu Jesus, né? Então, é isso, arrogância, ele se preocupava muito com a imagem dele, né? Judas era um colérico que se preocupava com a imagem, mas todo colérico tem muita força de vontade. Então, ele teve chance de se resgatar, de se desculpar e de pedir perdão, né? Então, voltando lá no Mateus, melancólico e colérico, Judas era colérico, depois melancólico. A melancolia venceu Judas. De início, o colérico dele venceu, levou ele para a destruição, para a ruína, e o melancólico fez com que ele se depreciasse de tal forma que ele não viu mais saída para ele. Mateus, ele era um melancólico. Ele poderia ficar ensimesmado nele mesmo, né? Voltado para ele mesmo. Só que ele preferiu, não é que ele preferiu, ele foi transitando no temperamento dele, ele foi se autodescobrindo. Nós temos que nos autodescobrir todos os dias. E aí ele parte para o colérico, um colérico de resolver. E nós temos Paulo, né? Paulo, que era um colérico, que era melancólico, mas também se transformou em manso, né? Pelos registros dele depois, pela filosofia dele. Foi um líder zeloso, né? Mas também pode ser, também tinha várias partes dele zangado, hostil. Então, eu espero ter conseguido falar um pouco do que é o colérico, um pouco do que é melancólico, mas todos eles só começaram a fluir depois que começaram a ter domínio próprio. Então, é um fruto que nós temos que pedir, né, para nós: domínio próprio, mansidão, temperança, longanimidade, bondade, amor, né? Paulo, quando ele andou com Barnabé, por causa de João Marcos, os dois se desentenderam, nunca mais andaram juntos. Barnabé via o potencial de João Marcos, Paulo não. Paulo era tão colérico, ainda não tratado, que ele precisou apanhar muito, tanto que ele teve espinho na carne, porque precisava lembrá-lo: ei, você era colérico, agora você é meu. Você foi resgatado. Você era Tarso, você era Saulo de Tarso, agora você é Paulo. Você é nova criatura. Então, eu estou falando hoje para nós aqui, para mim e para você. Ei, você era assim, você não é mais, você não tem que continuar sendo assim. Você está tendo uma oportunidade todos os dias, eu estou tendo a oportunidade todos os dias de mudar, de ser uma pessoa tratada, de ser uma pessoa que o Senhor vai se comprazer em nós
e falar bem assim, esses aí são meus filhinhos amados, aqueles que guerreiam pelo meu reino, aqueles que tentam estabelecer o reino todos os dias, porque nós tentamos, e o Senhor nos ajuda a estabelecer. Ele firma as nossas estacas. Então, que nosso temperamento seja tratado todos os dias, né? Seja ele melancólico, seja ele fleumático, seja ele colérico, mas que nós possamos reconhecer a soberania do Senhor, que nós possamos não nos revoltar com o que nós somos, mas nos transformar de fé em fé, de glória em glória, todos os dias, até sermos varão perfeito. Até sermos varão perfeito. Até a volta do nosso Senhor Jesus. Amém? Essa palavra que deixou hoje para nós. Shalom, shalom. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Ouvindo a irmã falar agora, pensando na ministração de manhã, né, que a gente estava falando sobre maldição hereditária. Então, ela falando aí que a gente tem uma genética, né, do nosso temperamento, mas também tem um temperamento que é imposto, que é imputado, que é adquirido na convivência, né, pelo que eu entendi. Então, se faz muito necessário mesmo nós limparmos esse mundo espiritual, isso que a gente foi sobreposto, porque senão a gente não vai conseguir ser aquilo que a gente é. A gente vai estar sempre misturado, vai ter sempre o temperamento de outro falando, agindo através de nós. Então, mais uma vez aí, né, confirmando, limpe o teu passado aí, aquilo que veio dos seus pais, seus avós, seus bisavós. Limpe isso para que a gente não fique debaixo de um temperamento misturado. Amém? Algumas coisinhas assim que eu anotei aqui, que a irmã disse que Jesus chamou Mateus pelo seu temperamento, pelo lado bom do temperamento. Só que ele não deixou de chamar pelo lado ruim. E às vezes nós olhamos, né? E a semana passada nós entendemos, na verdade, que não tem um lado ruim, mas tem um lado que ele é mais obscuro, vamos dizer assim. Então, eu não lembro a palavra exata que a irmã usou, que não é para falar que o temperamento é ruim, mas ele tem um temperamento. Então, Jesus ele vai olhar para nós dentro daquilo que já está, que a gente pode funcionar, com uma expectativa enorme que nós seremos tratados naquilo que está atrapalhando o nosso caminho. Então, você que está sendo chamado para assim, mas eu sou muito parado aqui ou lá, eu não consigo aqui. Não se preocupe com aquilo que não flui no seu temperamento, com aquilo que ainda não está adequado, mas se encaixe naquilo que você já está sendo chamado para fazer, que Jesus já viu esse potencial, então flua nisso. Ande nisso daí e se deixe tratar no resto. Porque se a gente for ficar esperando uma perfeição para a gente ouvir, para a gente aceitar o chamado, nós vamos ficar parados o tempo inteiro. Talvez nós estejamos enroscados em muitas coisas porque nós ficamos ali. Não foi o neurótico, irmã, foi uma outra coisa que eu assim, não fale que o temperamento Limitações. é Limitações. limitações, exatamente. Então, Limitações, de estar limitado. então, limitações. Então, dentro desse quadro, então não pare por causa das limitações, mas ande por causa daquilo que você já tem. Porque às vezes Jesus está te chamando para algo, você está esperando, não, daqui a pouco vai acertar, daqui a pouco olhando só para a limitação. Esquece isso agora. Se ele te chamou, ele conhece a sua limitação e sabe que ele pode te mudar no decorrer, na caminhada, na jornada, não agora. Então aceite esse chamamento e comece a funcionar. E vai sendo tratado aí durante a sua caminhada. Esse segue-me falou, assim, foi o que mais falou comigo, né? Esse segue-me. Então, essa voz tem que ser seguida, mas a nossa alma vai ter medo. Então, em que você está sendo chamado? O que você tem ouvido Jesus falar, segue-me, mas você para. Você vê, o teu espírito absorve aquilo rapidamente, aquela palavra arde no teu coração, aquele segue-me, mas ao mesmo tempo você está travado em um lugar. Por quê? Porque a tua alma tem medo. A tua alma não está programada para aquilo, para sair daquela segurança do entrar muito dinheiro, de morar numa casa boa, de ter ali muitas pessoas ao teu redor, de ter um bom carro, uma boa casa, que era a vida que Mateus tinha, né, trazendo para os dias de hoje. Então, quando o Mateus ouviu segue-me,
Ele poderia ter ficado paralisado por tudo aquilo que ele ia perder. Mas o segue-me para ele foi algo que ele falou assim, cara, eu vou ganhar muito com isso, porque o que eu preciso realmente, eu creio que esse Jesus tem. Então, o segue-me para mim e para você, eu não sei o que eu estou parado, com medo de entrar no segue-me. Eu preciso descobrir isso. O segue-me não pode me assustar. Eu tenho que ser tratado na minha alma, vencer as limitações do meu temperamento e avançar naquilo que Deus está me chamando. Porque se ele falou segue-me, é segue-me. Ele é a nossa resposta, ele é o que vai dar condição de nós fluirmos. Então, esse segue-me falou bastante comigo para nós confiarmos na palavra dele, porque ele falou segue-me. Então, ele é responsável, nós estamos por conta e risco dele. E nós ficamos achando que esse segue-me, nós somos responsáveis em desenvolver o chamado, mas a responsabilidade do chamado é dele. Então, só segue-me, só escuta, só obedece e vai. Esse chamamento poderá nos levar a choques culturais, né, que a irmã falou. E isso é desconfortável, porque dentro desse ambiente, a irmã falando ali da parte de Mateus, parece que Mateus, perto dos pescadores, por exemplo, perto dos indoutos, ele ia ser chamado hoje de Nutella, né, que a gente chama hoje os raiz e os Nutella. Então, vamos ver um raiz aqui, ó, Alfredo Cusiol, raiz último grau, né? E Nutella não temos nenhum aqui. Eu também sou raiz. Então, mas hoje, se tivesse um Nutella, eu falei, não vai aguentar, que a minha irmã falou, isso não fica 15 dias aqui, vai abrir o bico. Por quê? Eles olhavam para Mateus dentro daquilo que ele tinha, né? Aquela mãozinha fininha de só pegar ali pegar peso, era um dodói, mas eles estavam calejados da vida. Mas Mateus deu a atenção ao segue-me. E mesmo com esses conflitos, com essas afrontas, com esses descasos, tratando ele como Nutella, você não vai aguentar, você não vai suportar, ou você nos roubou, você cobrou o dobro, o triplo, o quádruplo e tal, ele foi andando, esse segue-me, eu creio que foi o que sustentou ele, falou, cara, ele me chamou, o resto, as outras vozes não me importam. Então, o que hoje fica para mim, assim, muito forte, não me importam as outras vozes, segue-me, é isso que vai fazer a diferença na minha vida. Ah, mas o fulano falou, segue-me. Ah, mas o ciclano falou, segue-me. Ah, mas a minha circunstância, segue-me. Acabou. É isso que vai fazer a gente ter avanço e chegar onde a gente precisa chegar. Outra coisa que eu achei muito, muito legal que ela falou a respeito de ele chamar pessoas para aquele jantar. Não querer um Jesus só para ele. Ele poderia ter feito isso, que ele tinha recurso financeiro, mas ele já estava fluindo naquilo que João Batista fluiu lá na frente. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então ele já se converteu, ele já entrou no segue-me, querendo mostrar Jesus para todo mundo, falando, cara, esse aqui é o que vai resolver o nosso problema. Vamos jantar com ele. Então, assim, ele já começou muito bem a sua jornada. Porque às vezes as pessoas querem realmente esconder um Jesus, porque parece assim, olha o status, olha quem estava comigo, só eu recebi ele. Mas ele falou, não, vem aqui, vamos jantar, vamos fazer uma festa, eu quero apresentar ele para todos vocês, que ele é uma bênção. Amém? O segue-me o sustentou, tal, já falei. E aí o de Judas, eu creio que onde que Judas se perdeu? E que às vezes a gente se perde. Não entendermos o movimento ou a manifestação do corpo de Cristo e do reino. Então, Judas, pelo que a irmã estava explicando, no temperamento dele, ele foi ficando frustrado na expectativa, porque ele tinha uma expectativa de um Jesus tribal, de algo que ia suprir a sua necessidade, ia ter uma resposta com aquilo que ele queria que acontecesse. Mas ele não conseguiu abrir a mente dele para ver um Jesus do reino e para ver um Jesus que funcionava no corpo e para ver um Jesus que realmente veio de uma outra forma, que ele nunca pensara que existiria um Salvador dessa forma. Então, ele não conseguiu aceitar isso. Então, essa limitação do seu temperamento fez com que ele acabasse tendo Jesus por nada, praticamente. E vendeu Jesus ali por 30 moedas de prata e foi se enforcar depois de ver a besteira que ele fez, porque a alma dele não suportou o peso daquela traição, e ele então morre totalmente decepcionado, frustrado, tendo a oportunidade, como a irmã disse também, de ter desfrutado daquela adoração. Mas ele já estava totalmente contaminado ali, querendo realmente numa manifestação muito luciferiana mesmo, de querer tocar na glória. Então ele queria que transformasse aquela adoração em algo palpável, em dinheiro, para ele poder pegar aquilo. Ele já estava perdido ali, naquele momento. Por isso que ele não conseguiu desfrutar daquilo,
e logo depois ele já entrega Jesus e já acaba tudo e já se perde. Então ele estava esperando um Jesus só para ele. Mateus já fez um jantar, já fez um Jesus para todo mundo. Já entendeu o reino, já funcionou, já entendeu o funcionamento do corpo. Então, para a nossa vida, você quer ter sucesso, entenda que Jesus vai funcionar de diversas formas, não é só do jeito que você quer. Ele vai ter resposta de um monte de jeito, e de repente, um jeito que ele se manifesta aqui ou lá, não vai te agradar, mas você vai ter que continuar. É porque ele está funcionando e servindo, ele está funcionando como um corpo, ele é o cabeça desse corpo, mas ele funciona, ele se movimenta através de cada um no funcionamento do corpo, e ele busca e ele faz um reino funcionar. Não a sua tribo, não o que você pensa, ele não defende a tua ideia, mas ele defende a ideia dele para funcionar todo mundo ao mesmo tempo, e nós vamos ter que conviver com isso, e isso é a beleza aí do evangelho, é fazer todo mundo com pensamentos tão diferentes, com linhas de raciocínio tão diferentes, com temperamentos tão diferentes, com objetivos às vezes tão diferentes, fazer todo mundo ir para o mesmo lugar e fazer com que aquilo aconteça para chegarmos num objetivo final, que é estarmos na nossa salvação. Amém? Então, graças a Deus por essa palavra. Semana que vem, dia 9, missionária Fátima. Dia 16, irmã Louise. E dia 23, irmã Maiara vai estar trazendo a palavra. E aí depois eu vou conversar com a irmã Dirce para lá estar, eu creio que dia 30, finalizando aí, se faltou alguma coisa dos temperamentos, porque ela não falou nada por enquanto do fleumático. Eu creio que vai precisar de pelo menos mais uma semana. Amém? Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Amanhã, 7h15 no Oséias, em nome de Jesus Cristo. Domingo, 19 horas, culto, Santa Ceia, em nome de Jesus. Amém? Sábado também, Oséias 7h30, domingo também, Oséias 7h30, em nome de Jesus, tá bom? Fiquem na paz, shalom, muito obrigado, Deus abençoe.